Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal Digital. Eu sou Carla Albuquerque e hoje vamos conversar com a Jéssica Lobo, que é irmã da Ângela Maria. A Jéssica vem lutando para alertar as vítimas desses jogos online, principalmente o jogo do Tigrinho, que infelizmente acabou levando a Ângela Maria à morte. A gente vai saber mais agora aqui, conversando com a Jéssica. Jéssica Lobo, seja muito bem-vinda. Bom, a minha irmã, ela sempre foi a estrutura da minha família, né? Sempre ajudou a criar eu e a minha irmã, que somos mais nova, que éramos mais nova porque éramos em quatro, e minha mãe, infelizmente, perdeu dois dos filhos, uma de acidente e um discussão de bar, infelizmente, foi assassinado. E Ângela sempre foi uma mãe, até para minha própria mãe. A gente sempre viu ela assim, sempre resolveu os problemas de todo mundo, sempre foi uma pessoa responsável, sempre foi uma pessoa trabalhadora. Ângela foi mãe e pai dos três filhos dela, sempre foi mãe solo. E no meu ponto de vista, para mim, não é porque era minha irmã, mas eu acredito que muita gente que conheceu, para mim, Ângela era uma fortaleza, é como se fosse a estrutura da minha família. E, e eu não sei como que a minha fortaleza se desmoronou desse jeito. E Jéssica, você falou uma coisa muito importante, né? A sua irmã, ela era a fortaleza da sua família, ou seja, ela era uma pessoa que, inclusive, trazia equilíbrio para vocês, correto? Exatamente. Desde que a gente começou a perder todos os membros da nossa família, a gente sempre desmoronava e ela sempre intacta. Então, assim, a gente se sentia forte porque a gente sabia que a gente tinha ela. E é uma das coisas que a gente se pergunta muito hoje, né? Se era uma doença, se era um problema de saúde, se era um problema financeiro, uma besteira que fosse ou o problema maior do mundo, a primeira pessoa que a gente buscava para resolver era ela. E hoje a gente se pergunta quem que vai resolver pela gente. Porque Ângela era essa pessoa para a gente, era a pessoa que a gente via como um porto seguro para tudo e para todos, né? A gente sempre contou com ela para resolver qualquer que fosse nosso problema, fosse ele grande ou fosse ele pequeno. E sua irmã sempre trabalhou também. Desde os 12 anos de idade, ela trabalhava em casa de família. E Uhum. aí, quando ela teve o primeiro filho dela, aos 22 anos, se eu não me engano, ela continuou ainda trabalhando. Quando ele já tinha quase 6 anos, ela saiu do emprego e começou a trabalhar como autônoma, e foi assim a vida inteira. Vendia roupa em casa, um certo tempo ela fez marmita para vender. Nunca foi aquela pessoa de ficar parada. É tanto que depois que o meu pai faleceu, ela passou a ser a provedora financeiramente da minha casa. Ou seja, a sua irmã era aquilo que a gente fala da grande maioria dos brasileiros. Ela se virava nos 30, ela não baixava a guarda, ela arrumava uma maneira de sair do outro lado. Ela devia ser uma pessoa muito comunicadora também, não era? Ela era uma pessoa muito inteligente. Ela não era de muitas amizades, mas ela sempre foi de amizades muito influenciável. A minha cidade é uma cidade pequena, com 38 mil habitantes, mas aqui as amizades da minha irmã era prefeito, era advogado, era juiz, era doutor, ou seja, sempre uma pessoa bem relacionada, comunicativa, prestativa e uma mente muito avançada financeiramente, uma pessoa estruturada, uma pessoa que sempre sabia a direção certa do problema. E eu me pergunto todos os dias. Às vezes eu não acredito, às vezes eu estou do nada pensando e vem o acontecido na minha cabeça, e eu me pergunto como que uma pessoa com nível de mentalidade dela chegou a esse ponto. Ou seja, a sua irmã empreendeu com muito pouco, saiu do outro lado. Ela, por tudo que você está falando, ela era a provedora da família, ela era essa fortaleza, ela se dava bem com todo mundo na cidade, ela era uma pessoa querida também. Exatamente, exatamente. E Jéssica,
Até antes da gente entrar no problema que levou tudo isso, né? Conta pra gente como que vocês encontraram a sua irmã. Um dia vocês chegaram, vocês receberam a informação. Como foi isso? Eu, há 8 anos eu moro em São Paulo, a minha empresa está fechada lá. Desde o acontecido, eu vim ficar com a minha família e até agora eu não voltei para minha casa. Fechei as portas da minha empresa e estou aqui desde então. Um certo dia, dia 11 de dezembro, eu estava tomando café com a minha filha quando o meu telefone tocou. Era a filha dela que estava me ligando e ela estava tão desesperada que ela não conseguia me explicar. Ela tem 11 anos. E ela estava tão desesperada que ela não conseguia falar direito. Até que alguém pegou o telefone dela e falou assim: Jéssica, Ângela se matou. E naquele momento, recebendo aquela informação daquele jeito, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ela fuma desde os 13 anos de idade. Falei, ela deve ter descoberto um câncer, alguma coisa na saúde dela, sei lá, e pensou que a minha mãe não ia suportar passar por isso com ela e se matou. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Em alguns minutos eu me desesperei, alguém voltou pro telefone e falou: "Não, Jéssica, ela tá respirando. Ela tá respirando. Calma, levar ela com vida." E aí a minha mãe que encontrou ela, minha mãe falou que ela ligou, minha mãe tinha saído para a rua, acho para resolver alguma coisa, eu tinha ido trabalhar, não lembro o que a minha mãe tinha ido fazer. Por volta de 9h30 da manhã, ela ligou para minha mãe e falou: "Mãe, vem para casa que eu vou no hospital me consultar porque eu tô com uma dor muito grande na minha perna." E aí a minha mãe demorou um pouco, mas subiu. Quando a minha mãe chegou em casa, entrou, a filha dela estava dormindo ainda no sofá, e a minha mãe não encontrou ela. E a casa da minha mãe dá sentido para uma rua, porém tem fundo com uma outra casa que a minha mãe tem alugada, na qual a minha mãe tinha um bazar nessa casa. Quando a minha mãe passa para ir para casa, ela passa na frente dessa primeira casa e ela viu que a janela estava aberta. Ela foi na minha casa, entrou, não encontrou ela, chamou na rua, ela não respondeu. Minha mãe deu a volta e foi lá. E a minha mãe relata que quando ela chegou na porta, ela falou que era como se ela não conseguia entrar. E aí ela foi entrando e chamando e nada. Quando ela chegou na cozinha, ela estava dependurada numa madeira que segurava a caixa d'água, numa altura quase 1,10 m, 1,20 m, mais ou menos, que ela subiu numa pia bem alta para poder amarrar a corda. Só que a minha mãe relata que o cabelo dela enrolou na corda e ficou todo preso. E a minha mãe não reconheceu ela. Minha mãe falou que na hora que abriu a porta da cozinha, que olhou, só viu a pessoa pendurada. E ela voltou para a rua, assustada, chamando para as pessoas socorrer, que tinha alguém pendurado. E aí, quando as pessoas entraram, que puxaram, tiraram ela da corda, desamarraram, o filho dela entrou e soltou ela, correu com ela na rua, nos braços, para tentar levar para o hospital. E aí relataram que ela ainda estava respirando. Mas eu acredito que foi o ar que ficou preso quando ela desceu, quando soltaram a corda, o ar voltou, sei lá, não entendo bem o que aconteceu. E ali começou as perguntas, o porquê, o que levou aquilo, como foi, o que foi. E a minha mãe sempre falava: "Não, ela tá viva, falaram que ela tá viva." Mais ou menos uns 20 minutos depois, minha mãe ligou de novo e falou assim: "Jéssica, me enganaram, ela não estava viva, não. Ela já tá morta." E aí eu comecei a saga de procurar passagem para vir embora. E alguns amigos procurando junto comigo, cada um ia num site diferente procurar. E quando foi por volta das 2 horas da tarde, a minha prima me ligou e falou assim: "Jéssica, a gente não tem dinheiro para enterrar a Ângela." Aí eu falei: "Como assim?" Por que eu questionei? Porque a minha mãe, há menos de um ano atrás, minha mãe tinha recebido uma quantia significativa de precatória da prefeitura, de um processo dela que rolava de muitos anos.
E minha mãe chegou a gastar muito pouco desse dinheiro. Minha mãe comprou um carro, que era do meu irmão, no valor de 13 mil reais, usou uma quantia avaliada em 15 mil reais para reformar a casa, e o resto a minha mãe colocou no banco, que ficava aos poderes dela, nessa conta, ela que movimentava, minha irmã. E eu falei, não, a minha mãe tem dinheiro, minha mãe tem o dinheiro no banco. Não, não tem. Aí eu falei, poxa, não me veio nada na cabeça. Aí minha prima falou assim, Jéssica, a gente também não tem mais o terreno do cemitério. Eu falei, mas como assim? Ela falou, tem 1 ano e 6 meses que a Angela não pagava o cemitério, e tem 3 anos, não, 1 ano e 6 meses que não pagava a funerária, e 3 anos que não paga o cemitério. A gente não tem dinheiro, não tem plano funerário e não tem mais o túmulo. E aquilo começou a me dar um desespero, me dar um desengano, e o porquê, e aonde estava o dinheiro. E aí ela falou assim, não, faz o seguinte, vem, quando você chegar aqui, a gente conversa. Consegui minha passagem para o dia seguinte, 6 horas da manhã. Cheguei aqui por volta de 11 horas, mais ou menos, 10 horas, mais ou menos. E aí, quando a gente chega, passa pelo aquele momento de ver a situação, de não acreditar, parece que dá um choque. E eu lembro que a casa estava lotada de gente e eu entrei. Quando eu entrei, eu abri a torneira da pia. Aí a minha mãe falou assim, não tem água. Falei, não tem água? Ela falou, não, não tem água, tá sem água. E aí eu fui e abri o armário. Quando eu abri o armário, eu vi que em cima da pia tinha uma sacola com 2 pacotes de arroz e um pacote de feijão. E aí a minha prima falou assim, essa sacola foi Sandra que trouxe, guarda no armário. Aí eu peguei a sacola para colocar no armário. Quando eu abri o armário estava vazio, não tinha nada, absolutamente nada. E aí começa a vir na sua cabeça as perguntas de o que está acontecendo. E aí a minha prima falou assim, vamos lá em casa, eu quero conversar com você. Eu falei, vamos. E a gente saiu, ela pegou o telefone dela. Quando ela chegou lá, ela desbloqueou, pediu para a filha dela desbloquear, que era a filha da Ângela, desbloquear, e me entregou o telefone para me olhar. Ela falou assim, abre o banco da sua mãe da Caixa. Aí eu abri a mesma senha que desbloqueia o celular, é a senha que dá acesso aos bancos. Quando eu desbloqueei, eu vi uma enxurrada de transferências para uma conta dela da Nubank. 5 mil, 3 mil, 10 mil, 8 mil, 1.000, 100, 50 mil, vários. O dinheiro da minha mãe todo que estava naquela conta, ela transferiu para essa conta da Nubank. Aí minha prima falou, abre uma conta do Itaú que tem aí. Abri uma conta do Itaú. Minha mãe tinha lá um saldo devedor de 9 mil reais de um cartão de crédito. E aí eu vi que tinha vários bancos, C6, IT, não sei o quê. Tem um aplicativo que faz empréstimo, saque de FGTS, ou seja, vários dinheiros no nome da minha mãe, cartão de crédito, empréstimo, um monte de coisa. E aí, nada da gente descobrir de onde para onde estava indo o dinheiro. Só vi que tinha sido transferido muito dinheiro para aquela conta dela lá no Bank. No dia seguinte, a gente foi fuçando. Ela excluiu, né, tudo que tinha no telefone dela. Ela apagou as coisas do telefone dela. E aí eu pedi para um amigo dela resetar. Quando ele resetou, voltou um grupo da Blazer. Tinha lá Ângela Camilo VIP. O nome do grupo era o nome dela. E tinha ela e mais 2 pessoas. E aí voltaram algumas conversas. Conversas, acho que de outubro, agosto, setembro. Não voltou tudo, voltou algumas. E aí eu fui lá para o começo e comecei a olhar. Aí ela fala, eu ganhei 50, eu abri o meu aplicativo e tinha 50 mil reais, mas esse dinheiro sumiu, daqui a pouco tinha uma barra de saque para mim completar essa barra para poder sacar. E aí eu fui vendo as conversas. Quando eu vi aplicativo, esse grupo da Blazer, eu vi que tinha alguma coisa relacionada com a Blazer. Foi aí onde eu fui na lupa dos aplicativos dela e encontrei o aplicativo da Blazer. E tem um primo meu que estava jogando também, eu chamei ele em casa para ele me mostrar como que mexia ali. E aí eu falei, me mostra os depósitos. Quando ele abriu a página de depósito para mim, eu encontrei um único depósito, vários, mas um depósito me mexeu muito comigo, foi um dos primeiros que eu encontrei, de 100 mil reais. Quando eu vi aquele depósito,
não era nem próximo do que a minha mãe tinha guardado. Minha mãe tinha recebido cerca de 74 mil reais só. Quando eu vi aquele depósito de 100 mil reais, eu falei, ela estava viciada em jogo e ela vendeu nossa casa. Eu comecei a chorar, meu coração começou a acelerar, eu não conseguia falar. E mesmo assim eu fui vendo depósito de 9 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, outro de 50 mil, vários. São 54 páginas, em cada página contém 40 depósitos. E o mínimo de depósito que tinha lá, ela depositou, no dia que ela morreu, ela depositou 20 reais para jogar. Meu Ou seja, Deus. tava desesperador. E aí, quando eu vi a situação, eu falei, ela vem na nossa casa. Porque era a única coisa de valor alto que a gente tinha, era a nossa casa. E um terreno que era da minha mãe e dos irmãos dela, que foi de herança dos meus avós. E ali eu não conseguia falar, eu comecei a desesperar e fui vendo a enxurrada de dinheiro. Só os depósitos pequenos, se for para a soma, a gente não tinha como ter aquele valor. Mesmo a minha mãe tendo aí uma dívida de quase 500 mil reais, o nome dela, foi isso que a minha mãe adquiriu. Eu tenho um irmão que deve 20 mil reais também, o filho dela também tem empréstimos. Ela fez inúmeros empréstimos no nome dela, muito, 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 muito mesmo. E quando ela vendia roupa, ela tinha algumas pessoas que faziam empréstimos. Aí, por exemplo, quando a pessoa não queria usar o dinheiro ou não queria renovar para si, renovava para ela e ela arcava com a dívida. Tem 9 pessoas que fizeram empréstimos e ela usou esses dinheiros todos para jogar. Ou seja, o desespero dela era enorme para jogar. Mas o que mais me deixou pensativa em relação a isso é que, por várias vezes, eu via ela, eu até gravei essa tela, ela conversando com as pessoas da Blazer, que ela não estava conseguindo sacar. O limite dela para ela sacar era 5 mil reais. E aí, quando ela estava chegando em 3 mil, 4 e pouco, ela começava a perder tudo. Quando ela estava chegando próximo do valor de saque, ela perdia tudo. E aí, na minha cabeça, eu vejo como uma manipulação, porque quando ela ia lá e reclamava, eles baixavam o mínimo de saque de 5 mil para 1.800, para 2 mil, dizendo eles que estavam ajudando ela, facilitando o número de saque ser menor. E aquilo me deixou chocada, porque mostra que a Blazer ela tem acesso à sua conta em tudo, até para manipular os seus números de saque. E em novembro, ela chegou a falar para eles que ia se matar, porque ela já tinha perdido tudo que ela tinha acabado com a vida dela, que eles só tinham colocado ela ali para ela, sei lá, de alguma forma achar que era importante, que entendia do jogo, mas que ela já tinha acabado com tudo que ela tinha. A resposta que eles deram para ela foi que eles sentiam muito que ela tinha se viciado, mas que o jogo era para ser algo para se divertir. E se ela via que o jogo já estava prejudicando, eles indicavam que ela saísse. Mas eu acho assim, se eles têm o poder de manipular a conta dela para que ela, ao invés de sacar 1.000, sacasse 1.800, por que eles não se colocaram no lugar dela para imaginar? Não, essa aqui, ela, a qualquer momento ela vai perder a vida. Deixa eu, sei lá, cancelar a conta dela, não sei, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, eles continuavam falando para ela jogar menos, buscar os melhores horários, tentar controlar um pouco o valor de investimento, ou seja, sempre falava para ela algo que a confortasse. E ela sempre falando, eu vou acabar com a minha vida, a minha saída é eu me matar, porque eu não tenho mais de onde tirar nada, eu já acabei com tudo que eu tinha. E aí eles iam lá, então vamos fazer assim, eu vou baixar o seu saque para 500 reais. Vai te ajudar? E na cabeça dela ia ajudar. Eles iam lá, baixavam o saque e ela continuou jogando até o último minuto que ela tinha na vida dela. E Jéssica, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ela deixou alguma carta? Ela deixou algo escrito? Não, eu acredito que
ela deveria estar sendo ameaçada por algum agiota devido à casa, porque, pelo que eu entendi, a casa ela foi penhorada, né? Ela pegou um valor e deu a casa como garantia. E falaram para a gente que naquele mesmo dia ela estava em uma ligação onde ela estava chorando e bem desesperada. E aí eu acredito que não deu tempo dela fazer carta, ou ela, acho que o desespero dela foi tão grande que ela só pensou em acabar com aquela tortura psicológica que ela estava passando. Então ela não deixou carta. As informações que eu tenho, que a gente recebeu, que foi por conta dos jogos, foi mais por causa do grupo, né? Que a gente encontrou todas as conversas dela lá, e alguns influenciadores. Ela mandou algumas fotos, alguns vídeos chorando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Para o próprio Carlinhos Maia, ela chegou a mandar mensagem pedindo ajuda para ele. Acho que o bispo, acho que é Bruno. Alguém respondeu aos pedidos de ajuda? Não, Ninguém, né? não, ninguém nunca Ela respondeu foi ela. ignorada. E assim, o jogo na mente dela, ele tinha uma força tão grande, porque tudo que ela fez para jogar, para continuar mantendo o vício, ela conseguiu esconder plenamente. A questão da nossa casa, quando eu cheguei, minha casa tinha um débito de quase R$ 1.400 de água e de luz e estava cortado. Água e luz. E aí ela isolou as torneiras de dentro de casa e puxou da casa do fundo, que foi lá onde ela se matou, uma torneira que passava pelo muro. Ela comprou uma mangueira grande e puxou uma torneira, e aí minha mãe tem uns balde grandes, uns tambor, e aí ela falou que era para economizar, porque a água e a luz vinha muito caro. E a minha mãe não tinha por que não acreditar, porque de fato a água da minha casa e a luz vem entre. Água vem entre R$ 200, luz vem R$ 400, ou seja, é um consumo muito alto. Então ela conseguia, de alguma forma, uma história para conseguir esconder o vício. A questão de não ter alimento, minha mãe fala que há 4 meses antes dela falecer, ela começou a parar de fazer feira. A feira da minha casa era uma feira grande, sempre foi uma feira grande. Como pobre, a minha família sempre teve condições de ajudar todo mundo. E todo dia ela comprava um pacote de arroz, um pacote de feijão e 1 quilo de carne. E a minha mãe falou assim: Jéssica, ela nunca deixou faltar, então não tinha como eu cobrar ou perguntar alguma coisa, porque ela falava para mim: mãe, se a gente não começar a economizar, guardar, a gente nunca vai conseguir ter nada. Eu vejo aqui uma casa que todo mundo chega, todo mundo come, mas ninguém quer saber de dar um pacote de arroz, então eu vou acabar com isso. Vai ser só o de comer, pronto, vou comprar só de quilinho. E a minha mãe, põe para mim, por favor. E a minha mãe acabava que a minha mãe acabava que entendia de alguma forma. Às vezes eu ligava para falar com a minha mãe 6 horas da tarde, 6h30, e chegou um certo momento que ela começou a desligar as minhas ligações. Eu ligava, ela desligava, eu ligava, ela desligava. E aí ela falava que estava assistindo esse bispo, né? E depois a gente descobriu que esse era o horário que ela mais jogava. Ou seja, o jogo, até nisso. Tira o dedo da frente, meu Deus. Até nisso o jogo fazia ela mentir, porque ela falava que aquele horário não era para ninguém ligar porque ela estava ouvindo a oração, mas na realidade ela estava jogando. E eu soube de um ganho, a única vez que eu soube que ela jogava tem muito tempo, acho que logo no início, uns 3 anos, 2 anos e pouco, ela teve um ganho de R$ 8.000. E aí ela festejou, contou pra gente, pronto, foi a única vez que eu soube que ela jogava. Ela inclusive perguntou se eu não queria jogar, eu falei: ai, sai fora, ninguém ganha dinheiro com isso não. Ela falou: não, eu já entendo o jogo, já descobri a manha do jogo. Aí eu falei assim: tá bom, então vai jogando só porque eu não quero jogar não. Por incrível que pareça, ela se matou no dia 11. No dia 9, eu estava mexendo no celular e aí eu vi o Instagram de uma influenciadora.
a Marielle, que é Marielle Mirella. E eu cheguei a comentar o status dela, eu não tenho nem tempo de estar respondendo, mas parece que é uma coisa. Naquele dia eu vi ela falando dos jogos, compartilhando o link e tal, e eu vi que a alegria dela ao falar dos jogos meio que sumia. E aí eu respondi ela que ela não precisava daquele dinheiro, que aquele dinheiro era um dinheiro sujo e que a alegria dela sumia para falar dos jogos. Aí eu falei assim, você não precisa desse dinheiro, esse dinheiro é um dinheiro sujo, dinheiro amaldiçoado, e esses jogos eles estão destruindo famílias. E eu nem imaginava que em menos de 3 dias a minha irmã ia tirar a vida por conta desses jogos. Quando aconteceu tudo isso, foi antes da reportagem do Fantástico, e teve uma repercussão muito, muito, muito grande o caso dela, né? O Carlinhos Maia chegou a ter acesso à história dela, porque ele viu meus status. O Rico, Melquias, diz alguma coisa assim, também teve acesso ao meu Instagram. E o que mais me chocou é saber que são pessoas que não precisam desse dinheiro, são pessoas que não precisam desse dinheiro, mas que mesmo assim continuam fazendo e debochando. Eu lembro que depois que aconteceu isso, o Rico chegou a falar no Fantástico, que depois da repercussão no Fantástico, que o Tigrinho ia fazer promoção e que ele voltaria para divulgar. Aquilo para mim foi uma afronta muito pessoal, porque eu tinha acabado de perder minha irmã em poucos dias e ouvi alguém falar que joga quem quer, eu não estou obrigando ninguém a jogar. Talvez não foi especificamente para mim, mas devido à situação, você sente como se é direcionado a você, porque você está sofrendo exatamente por aquilo naquele momento. E ver as pessoas rindo, debochando, e o Tigrinho tá pagando, e amanhã tem promoção, e eu vou postar assim, é meio que, tipo, não importa que a sua irmã morreu, o que importa é que eu estou lucrando, e, e é isso, já era. E a gente se sente inútil, incapaz, é como se não existe para esse tipo de pessoas. A vida do pobre não existe para eles, além de dar o engajamento que eles tanto buscam. Jéssica, minha querida, deixa eu lhe falar uma coisa. Vocês são muito importantes para a gente. E a gente não vai virar as costas para você. Não interessa, infelizmente, esses influenciadores, né, que eu não sei o que eles influenciam, né? É o que você falou, tão infelizmente ligados na ganância, não importa a vida alheia. Mas para a gente, a vida de cada pessoa importa muito. Eu quero primeiramente que você saiba disso. Eu quero que você saiba também que nós temos muita solidariedade à sua dor, à dor da sua família, tudo que vocês estão passando. É muito sério, é muito grave e coisas precisam ser feitas. Sabe, a gente precisa agir. Como é que a gente vai agir? A morte da sua irmã não pode ficar em vão. Ela, infelizmente, não está aqui para contar exatamente o sofrimento que ela estava vivendo, mas é uma pessoa que estava em profundo sofrimento. Quando a gente fala em vício, o jogo também é um vício. E ele é um vício tão cruel como o vício da droga, o vício da bebida, o vício do próprio sexo, tem o vício do jogo. Pessoas, famílias, são destruídas quando a gente, infelizmente, não consegue chegar a tempo, inclusive, para ajudar. E a pergunta que eu vou te fazer é: ninguém na sua família, ninguém no círculo dela, mais íntimo, suspeitava que ela estava perdendo dinheiro com o jogo? Depois que aconteceu isso, depois que ela morreu, né, algumas pessoas da rua chegou a comentar com a gente que ela pedia dinheiro emprestado para jogar, que ela compartilhava os links dos jogos para essas pessoas estarem também jogando. Como eu vinha aqui uma vez no ano, eu
eu não tinha como saber, porque a gente conversava todos os dias, mas ela nunca relatou sobre jogos comigo. A minha mãe, 3 meses antes do acontecido, a minha mãe descobriu que tinha que fazer algumas injeções no olho por um problema de saúde. Minha mãe está perdendo a visão. E cada injeção custaria R$ 1.000, minha mãe teria que tomar 7 injeções. E aí ela começou a falar que estava se preocupando com isso. E aí ela começou a emagrecer, começou a não se cuidar mais. E aí algumas pessoas relatavam isso, né? Entre si, nunca com a gente. Que ela estava jogando, que ela estava viciada. Mas eu mesma, eu vim ter essa informação depois do acontecido. Uma das pessoas que teve empréstimo no nome por causa dela me relatou que em novembro ela chegou para essa pessoa, chorou, se abriu, falou que não estava mais conseguindo pagar o empréstimo no nome da pessoa, mas que a pessoa esperasse mais um pouco, que ela ia conseguir se organizar. Essa pessoa queria me procurar para falar, mas ela não deixou, né? Falou que eu não ia conseguir ajudar porque eu tinha comprado a minha casa recentemente, eu não ia conseguir fazer muita coisa, que eu já tinha os meus problemas. Mas aí eu penso assim, se você é minha amiga e você está vendo que naquele momento eu estou em um ato de desespero, eu acho que não importa o que a pessoa pede para você, eu acho que você tem que deixar um pouco a lealdade de lado, ou a lealdade tem que ser até maior. Porque aí sim é onde tem que ser amiga, onde tem que buscar falar, não, dessa vez eu não vou conseguir te ouvir para me te ajudar assim. Eu vou te ajudar diferente, eu vou pedir ajuda à sua família, vou pedir ajuda para alguém, porque você precisa. É nítido que você precisa de ajuda. E aí, depois que ela se suicidou, essa menina me procurou e queria que eu arcasse com essa dívida. E eu falei para ela que, infelizmente, eu não tinha como, porque a minha família estava sobrevivendo de doação. A gente passou a receber alimentos nos primeiros dias. Aquilo me dilacerou por dentro. Foi uma cena que eu nunca imaginei na minha vida passar, não por desumildade, mas pelo choque da realidade, porque a minha família sempre foi uma família de porta aberta. Quem conhece a minha mãe, quem conheceu ela, sabia que minha família sempre foi de ajudar, minha mãe sempre deu alimento para os outros e pedia cesta básica para um. Minha mãe tem um projeto que todo ano ela dá presente para as mães, dá presente para as crianças, e minha mãe é muito solidária, e eu abrir minha porta com alguém com uma cesta básica para a gente, ao mesmo tempo que eu fiquei com meu coração cheio de gratidão, porque eu sei que se alguém se prestou a levar um alimento para porque de alguma forma a gente tem um coração bom e as pessoas enxergaram aquele momento, que aquele era o momento que a gente precisava. Ao mesmo tempo eu me senti capaz e eu questionei por que a minha irmã fez aquilo com a gente e por que ela me deixou naquela situação, praticamente sem teto, com 3 crianças para criar. Minha mãe é hipertensa, minha mãe é diabética, e eu não conseguia entender como que uma pessoa tão forte, uma pessoa tão centrada, chegou a me deixar aquela barra. E ela sempre falava para mim: Deus me livre de eu morrer e eu deixar a mãe para tu cuidar. Porque ela falava que eu era desprovida de sentimento, que eu era do mundo. E no início, quando eu não entendia sobre o vício, eu cheguei a questionar a atitude dela, né? O porquê que ela deixou a gente nessa situação, porquê que ela fez tudo isso com a gente. E aí eu passei a pesquisar, a entender. Foi quando eu comecei a receber enxurrada de pessoas que estavam na mesma situação, que estavam pensando em fazer a mesma coisa. E ali eu vi que eu podia fazer por aquelas pessoas o que eu não consegui fazer por ela, porque ela nunca me pediu ajuda. Ela nunca me pediu socorro para nada. A única coisa que ela me pedia era dinheiro emprestado. Às vezes ela me pedia de manhã e falava: à tarde eu te mando. E nunca deixou de me devolver um centavo que ela me pediu. Então, a situação, às vezes, a gente acaba julgando, eu acabei julgando nos primeiros dias, porque para mim era uma pessoa forte, era uma pessoa imbatível,
e eu não entendi como. Hoje, eu não consigo entender 100% porque eu nunca passei, mas eu entendo que é um vício, que é uma doença, que a pessoa não está agindo mais por vontade própria, não tem mais consciência do que faz, e que, diante de todas as coisas que eu já li até hoje, eu acredito que é uma das piores doenças que hoje existe na face da Terra, é o vício dos jogos. E Jéssica, deixa eu lhe falar uma coisa, minha querida, acalme seu coração. A sua irmã estava em profundo sofrimento. O sofrimento não era pequeno. Infelizmente, ela não teve coragem de dividir esse sofrimento, não é? E talvez se ela tivesse dividido, vocês pudessem ter atuado para ajudá-la, porque todo esse sofrimento traz muita humilhação, traz muita vergonha, é isso que a grande maioria das pessoas relata, traz um sentimento de perda, traz um sentimento de muita vulnerabilidade. Então, assim, é muito difícil. E você tem toda a razão. Esses jogos, não é que eles são malditos, infelizmente eles são desonestos. Nós estamos lidando com empresas criminosas, porque não é um jogo de verdade, de sorte ou de azar, onde você tem uma possibilidade de, jogando, você pode ganhar ou você pode perder. A gente sabe que tem jogos assim. Podemos jogar, eu e você jogamos aqui um jogo de xadrez. Uma vai ganhar, outra vai perder, ou vamos chegar num empate, mas existe aí, né, a gente vai lidar com probabilidades. Ou qualquer outro jogo. Neste caso, e está sendo investigado, esse jogo é completamente fraudado. Ele leva as pessoas à ruína, você tem toda a razão. Só que ele passa um sentimento de uma possibilidade de um ganho que é mentiroso, que é completamente mentirosa essa possibilidade não existe. Eles contratam influenciadores, não sei se você chegou a ver isso, e esses influenciadores usam o código-fonte que é de demo, ou seja, não é o mesmo jogo que a sua irmã está jogando ou que outras pessoas estão jogando. A possibilidade dessas pessoas ganharem é zero, é nenhuma. E exatamente se ela tiver uma predisposição infelizmente, a se viciar, aí ela é uma isca perfeita. Tem pessoas que vão até tentar, vão ver que não dá e se afastam daquilo. Mas tem outras que não conseguem. E essas empresas, elas vão fazendo o quê? Fazendo com que, infelizmente, essas pessoas que estão ali, entre aspas, acreditando que estão jogando, se endividando, procurando dinheiro, vendendo tudo que tem, deixando de pagar suas contas, enfim, se colocando em situações muito difíceis, principalmente na sociedade de consumo que nós vivemos. Então, assim, eu quero que você entenda e, assim, acalme seu coração. A sua irmã foi uma vítima. Infelizmente, ela não conseguiu pedir ajuda, mas talvez ela consiga salvar muitas outras vítimas. E isso é algo muito importante. E a gente está aqui para ajudar você nisso também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Jéssica. Você conseguiu recuperar muita coisa do telefone da sua irmã. Vocês levaram isso para a delegacia de polícia? Foi feito um boletim de ocorrência quando ela se suicidou. A minha prima, ela colocou o motivo da morte, né? Mas a gente não chegou a levar o telefone, só foi feito o boletim. No momento que tudo aconteceu, passado alguns dias, muitos dias mesmo, eu pensei na possibilidade de entrar judicialmente, porque eu queria pelo menos livrar as dívidas no nome da minha mãe, porque a minha mãe ela é funcionária pública e aposentada, e a minha mãe recebe hoje o valor de R$ 1.409. No salário da aposentadoria, é o valor mais descontado, porque a maioria dos cartões são consignados, vários empréstimos, minha mãe recebe aí 400 e um pouquinho só, e do salário da prefeitura, minha mãe recebe R$ 1.009 apenas.
Foram feitos muitos empréstimos, muitos cartões de créditos, inúmeros mesmo. E aí eu pensei na possibilidade de entrar judicialmente, pelo menos para tentar reverter a situação, porque minha mãe ela é leiga, ela é analfabeta, e infelizmente a minha mãe ela foi uma vítima dos jogos financeiramente, porque financeiramente ela foi uma das prejudicadas e ficou com essa dívida. Mas todo mundo que eu encontrava me pedia um valor absurdo para dar início ao processo, mas que também não me dava uma garantia de vencer o processo. E aí eu parei para analisar que o dinheiro não iria mais me ajudar em nada. Então eu deixei o dinheiro de lado e fui pensar em ajudar outras pessoas que era quem estava me procurando, me pedindo socorro, me dando relatos, me pedindo ajuda. Então, essa parte de jurídica, de procurar a justiça, de ir para frente com o processo, eu deixei de lado por não ter questão mesmo de arcar com o processo. Então, vamos conversar aqui. O caso foi levado para a delegacia. O que o delegado fala para vocês? Eles estão tomando que providências em relação à questão da sua irmã? Nenhuma. Foi feito o boletim, mas pelo que eu vi esses dias, parece que foi arquivado. A única coisa que eu entendi foi isso. Eu não cheguei mais a voltar para a delegacia para falar sobre, né? Só sei que foi feito um boletim que a causa da morte relata o suicídio por causa dos jogos. Mas a gente não foi procurado para nada, ninguém procurou a gente para perguntar nada. Eu também tentei ver um advogado, mas, como eu te falei, pedem muito dinheiro para dar início ao processo. Então, pela gente não ter essa condição, a gente acabou deixando de lado. Então, olha só, acalme seu coração mais uma vez. Eu não vou lhe prometer nada em relação a isso, mas eu prometo que eu vou olhar e vou ajudar, eu vou procurar alguém que possa trabalhar com vocês nessa questão pro bono. Porque eu entendo sim que vocês têm direito, inclusive, a processar essa empresa, a ter direito à indenização, direito, enfim, a danos morais e muito mais. Existe já um processo bastante grande que está sendo tratado, né, se não me engano, acho que é Maceió, o delegado está em Maceió, ele está cuidando disso, enfim, mas o que eu posso te dizer é que a autoridade hoje policial ela está bastante atenta a essa questão. E vamos aqui todos juntos, porque eu acho que a gente pode ajudar vocês a encontrar a luz no fundo do túnel aí. Uma outra coisa que eu queria te perguntar você chegou a entrar em contato com essa empresa, tentou algum contato? Ou... Não cheguei a entrar em contato, mas o Instagram, que é nomeado como Blazer Brasil, também chegou a ter acesso a tudo que a gente postou. Viram vários stories, viram tudo que a gente postou e mesmo assim silenciaram. Inclusive o vídeo que eu postei do grupo da Blazer, que é um grupo lá que eles que fizeram e colocaram ela, eles tentam induzi-la como, da maneira que eu entendo eles conversando com ela, é como se eles colocaram de fato isso na cabeça dela, que ela era VIP e que ela já tinha entendido o jogo, que ela já sabia ganhar, que ela já tinha descoberto a artimanha do jogo, né? E aí as pessoas começaram a marcar eles nesses vídeos, e aí eles acabaram me bloqueando, eles bloquearam o meu Instagram por conta disso, mas tiveram acesso, mas não entrei em contato, não fiz contato, porque eu acho que até ver aquele emblema, para mim, é muito, muito duro, sabe? Ninguém É te como se procurou corta também tudo. dessa empresa? Não, não, ninguém me procurou para nada. Ou seja, ninguém da empresa te procurou, nenhum desses influenciadores procuraram vocês para saber como é que vocês estavam, se vocês estavam Não, precisando de alguma ajuda, não, absolutamente, mesmo sabendo tudo que a sua irmã passou, o que aconteceu com a sua família, ninguém fez nada. ninguém fez nada. Assim, grandes pessoas tiveram acesso a tudo isso.
os primeiros 2 meses do acontecido, chegava muita gente, e as únicas pessoas que meio que me amparava contando a própria história, falando para mim que ela sabia o que ela passava, sabia o que ela passou, eram os próprios jogadores, as próprias pessoas que hoje estão nos grupos, que se apoiam e que se ajudam. Foi a única ajuda que eu tive, a única palavra de conforto vieram dessas pessoas que são os próprios ex-jogadores. E você montou um grupo depois, é isso? De apoio a essas pessoas? Me conta um pouco como foi isso, Jéssica. Eu vi que todos os dias chegava uma história nova, um relato novo, e que aquilo me chocava. Então, eu pensei, se essa história me choca, talvez se eu colocar um jogador na frente do outro jogador, as histórias dele, as próprias histórias, podem não ser um choque de realidade, mas a história do outro pode ser. Então, eu tive a ideia de criar o primeiro grupo, e esse grupo cresceu absurdamente. Tive ajuda, tenho ajuda hoje de psicólogos, de terapeuta, graças a Deus, vem crescendo a cada dia. Hoje nós temos 4 grupos de apoio, cada grupo contém 400 pessoas, dois tem 400 pessoas, nos outros 2 tem 200, um tem 200 e outro tem 150, e temos um grupo destinado só para terapia, para quem está fazendo só terapia, então aquele grupo é só para isso. E a primeira coisa que me fez fazer aquilo é que quando eles me chamavam para conversar, me chocava. Eu pensei, se me choca, pode ser que choque um jogador também. Então ele pode não enxergar a própria realidade, mas ele vai enxergar a realidade do outro. E eu não conseguia dar atenção para todo mundo porque são muitas mensagens. Até hoje chega muita gente. E aí eu tive a ideia do primeiro grupo e foi crescendo. Eu vejo que eles se ajudam. Todo dia chega uma história nova. Chegou para mim um relato há 3 meses atrás. Foi uma das histórias que mais me chocou, mais mexeu com a minha cabeça, porque era um senhor de Santa Catarina e ele entrou em contato comigo desesperado. É uma pessoa que já foi muito estruturado financeiramente, perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu o filho, estava morando em uma kitnet, estava há 8 dias sem comer, ele não tinha comida, ele não tinha emprego, ele não tinha nada, e ele, conversando comigo, ele me mostrou, me fez um vídeo, e ele morava num prédio, e aí ele falou, eu quero, minha vontade só é pular daqui. Meu Aquilo Deus. mexeu tanto com o meu psicológico de um jeito que eu mobilizei a internet inteira para entrar em contato com a prefeitura da cidade e a rede social. E graças a Deus eu vi que ia ser ali, através das redes sociais, que eu ia conseguir ajudar pessoas. Em menos de 24 horas, eu consegui com que ele me desse o endereço dele, eu consegui com que a rede social buscasse ele, levasse para o hospital, ele foi medicado, ele foi alimentado, e ele perdeu tudo por causa dos jogos. E ali eu entendi que tudo que eu passei com a minha irmã, de alguma forma, muito triste e muito dolorosa, estava servindo para que eu conseguisse ajudar outras pessoas. Então eu decidi que eu não ia mais parar e que mais que as pessoas falem, ela usa o que aconteceu com a irmã para crescer na internet. A minha mentalidade não é essa. Os números ele influenciam sim, porque quanto mais eu cresço, mais eu alcanço quem busca ajuda. Então, se para ajudar alguém eu preciso crescer, eu preciso que a internet me veja, que a minha história seja contada, então vai ser contada quantas vezes preciso for. Porque o meu intuito hoje é só esse, é chegar aonde precisa de ajuda. Fazer pelaquela pessoa o que não fizeram pela minha irmã. Hoje, o que eu mais prezo no meu Instagram não é publicação, não é o número de seguidor, é a minha caixa de entrada. Porque se todo dia eu abrir a cada uma hora eu tenho um relato de alguém me contando o que está se passando naquele minuto. Então, eu vi que eu vou conseguir fazer por alguém o que quem podia fazer não fez pela minha irmã. Porque, às vezes, eu falo isso para eles sempre lá no grupo. Enquanto vocês não entenderem
que vocês não podem ter dinheiro no momento, que vocês precisam se reestruturar mentalmente, na alma, para depois ir para o financeiro, vocês não vão conseguir sair dessa. Porque dar dinheiro para uma pessoa viciada hoje não vai ajudar. Sim. Eu tenho certeza que se alguém desse dinheiro para minha irmã, por mais que fosse a quantia que ela precisava pagar as contas dela, provavelmente ela iria jogar de novo, porque ela já estava doente. Então ela não ia pagar as contas. E aí eu penso assim que uma palavra, um influenciador dá uma palavra, conversar. Meu, eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso buscar um psicólogo que possa te ouvir, que possa te ajudar. Eu acredito que é uma forma de ajuda. Então, é para isso que eu estou nas redes sociais hoje. É para buscar ajudar quem está sendo calado. Uma coisa que me choca muito é que a própria sociedade, infelizmente, hoje, ela ataca, ela julga e ela critica. E é uma das coisas que mais faz o jogador se calar é o julgamento das pessoas. Tem um vídeo meu que viralizou que a enxurrada de pessoas que atacam, que criticam, que xingam é enorme. E aí as pessoas vêm e falam, Jéssica, você viu o que comentaram no seu vídeo? É por esse motivo que eu não tenho coragem de falar, é porque as pessoas vão me julgar, é porque é vergonhoso, é porque ninguém vai entender. Eu já cheguei a ligar para um pai de uma menina de 18 anos que tinha se perdido, perdeu todo o dinheiro que ela tinha, e o pai simplesmente não estava mais querendo dar apoio para ela, queria que ela fosse embora de casa. E eu vi que eu consegui, de alguma forma, fazer com que ele entendesse. Eu falei para ele, olha, hoje você tem a oportunidade que eu não tive. A sua filha, ela buscou ajuda, ela se abriu para você, ela pediu socorro, e na minha casa eu não tive essa oportunidade. A única oportunidade que eu tive foi a de velar minha irmã e a de enterrar. Então, se hoje você tem essa oportunidade de abraçar, de entender, dinheiro, conta, uma hora você trabalha, uma hora você recupera. A vida, depois que joga a última pá, já era, acabou. Então, não espera querer ajudar depois que acontecer com você o que aconteceu comigo. E ele chorou muito, muito, muito. E ele me agradeceu porque ele não entendia que era uma doença. Ele achava que era porque ela queria. Ah, ela jogou porque ela quis. E aí eu entendo todos os dias que todo dia eu tenho alguém para dar a mão e tirar do fundo do poço. Infelizmente, é usando a tragédia da minha irmã. Mas não importa. Não importa se eu vou ser vista com esses olhos, se eu vou ser... O que importa é o que eu sei, o que o meu coração quer, e eu sei o porquê que eu faço. Se alguém julga, se alguém acha bonito, para mim o que importa é que eu sei que eu só estou fazendo por alguém o que eu queria que todo mundo que ela pediu ajuda tivesse feito por ela. Como ninguém fez, eu me sinto na obrigação de fazer por alguém, porque foi um dos áudios que ela deixou no próprio grupo. Ela falou que ela ia tirar a vida dela, mas que antes ela ia para o Facebook, para o Instagram, e que ela iria alertar as pessoas, que as pessoas não caíssem mais nisso, porque era tudo enrolação. Então, mesmo tendo o fim que teve, hoje eu busco dar voz para o que ela queria fazer e é contando, infelizmente, a triste história que ela me deixou, né? E é assim que, graças a Deus, eu estou conseguindo ajudar muita gente, muita, 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 e eu me sinto feliz por isso, porque você conseguir fazer por alguém o que você queria que tivessem feito por você é muito gratificante. É muito gratificante. E Jéssica, não desista. Você é muito corajosa. Parabéns pelo que você está fazendo, né, e ajudando outras pessoas. Infelizmente, a gente às vezes vive numa sociedade mais doente do que ela parece ser, né? Quando uma pessoa critica uma vítima, isso é muito triste, isso é uma falta de empatia muito grande. Quando uma pessoa fala ela está jogando porque ela quer, é porque ela não entende o mecanismo, né? O quão perverso ele é. Não é? E depois que você caiu nessa rede, é muito difícil de você sair. Você precisa de ajuda psicológica, o que você falou. Você precisa de tratamento, você precisa de apoio familiar, sabe? Você precisa de coragem para dar o primeiro passo.
E é isso que a grande maioria das pessoas precisa entender. Tem que parar de julgar, mas que bom que você é essa pessoa resiliente e forte. Deixa que, né, essas pessoas, enfim, são pessoas infelizes. Porque quando você não consegue entender a dor do outro, isso é muito triste. E eu sempre digo, se você não tem nada bom a dizer, cale-se. Você até pode fazer uma crítica, né, que seja construtiva, mas aqui não é o caso, não cabe aqui. Essas pessoas deviam estar pegando toda essa ira, né, essa vontade, né, de vociferar e em cima dessa empresa que está distribuindo esse jogo, dessa empresa que está tendo lucro com esse jogo, tendo lucro com a doença da vulnerabilidade mental de alguém. É assim, e esse dinheiro, você falou muito bem no começo da nossa conversa, ele é maldito, mas ele é maldito inclusive para essa empresa. O que eu queria te dizer, minha querida, que você pode contar conosco, por mais que a gente fala, né, ninguém pode entender o tamanho da dor de vocês, porque não é só uma pessoa, você perdeu sua irmã, uma pessoa que você amava. Eu entendo a sua frustração de não ter sabido antes para poder ter tido a oportunidade de ajudá-la, mas eu acho que nesse momento agora você está fazendo bom uso da imagem da sua irmã, você está alertando outras pessoas. No fundo, você está fazendo aquilo que a sua irmã gostaria de ter feito e não conseguiu. Alertar outras pessoas que estão passando por esse terror, porque isso é um terror. E cabe à imprensa séria, divulgar isso. Infelizmente, essas pessoas que estão divulgando esses jogos são pessoas muito irresponsáveis. E digo mais, se elas sabem do mecanismo de fraude, elas estão na cadeia do crime. Essas pessoas merecem, inclusive, responder criminalmente pelo que elas estão fazendo. Assim, eu lamento muito, muito que a sua família esteja passando por isso. Aqui eu digo que a gente não só faz o nosso trabalho, né, na nossa área jornalística, de documentário, mas a gente também tenta ajudar as pessoas de alguma forma. Como eu te disse aqui no começo da nossa conversa, eu vou botar minha cabeça aqui para funcionar, para ver como é que a gente consegue ajudar vocês ali, mas com ajuda formal, jurídica, sabe? Porque eu entendo que vocês são vítimas, vocês merecem, né, um ressarcimento dessa empresa. Não será algo fácil, porque essa empresa não tem escritórios de representação legal aqui no Brasil, mas eu tenho conversado com vários delegados que estão responsabilizando, inclusive os influenciadores. Vamos dizer, né, os bens desses influenciadores, eles estão indo, né, para uma conta para, inclusive, ressarcir essas famílias que perderam tudo. Porque quando você promove algo que é fraudulento, você está na cadeia, né, de cometimento desse crime. Se você sabe que aquilo é uma fraude, você não pode promover essa fraude. E assim, eu digo mais, eu acho que você tem que aumentar ainda o tom da sua voz, porque os parlamentares, né, os nossos congressistas precisam te ouvir. Isso precisa ser levado com bastante seriedade para o nosso Congresso. Porque é muito grave. Uma coisa é um jogo onde de fato existe a possibilidade daquela pessoa ganhar. E não que aquilo tudo seja manipulado para ela nunca ganhar, né? Que seja uma fraude. E o que tem acontecido, e a gente tem visto, é que tudo é uma grande fraude. Quando você estiver em São Paulo, eu vou pedir para que você nos procure também. E nesse ínterim, eu vou pensar aqui, vou colocar minha cabeça aqui para funcionar, como é que eu consigo ajudar vocês. Independente de qualquer coisa. Porque eu acho que isso é muito importante. Vocês estão precisando de ajuda. Ajuda jurídica, sabe? Ajuda profissional. Essa empresa não pode ficar assim, né? Não, chega. É demais. É demais, assim, é uma empresa criminosa. Criminosa. Criminosa, de novo, porque a gente está falando de fraude. Fraude e está trabalhando no adoecimento, né, sabe, da questão do adoecimento de saúde mental das pessoas. O vício em jogo, ele é seríssimo.
Jéssica, ele é seríssimo. E nós precisamos, todos aqui, parar para se debruçar e entender o que que a gente vai fazer para poder ajudar as pessoas. Porque é muito grave. É o que você falou, a pessoa está com o celular na mão, o mesmo celular tem a conta do banco, ela está fazendo, hoje são vários bancos, né? São várias fintechs, então você abre conta em vários bancos, sai pedindo empréstimo, quando você vê a pessoa está completamente encralacrada, aí ela vai escalando, ela vai vendendo tudo, é assim, é uma coisa horrorosa. A gente precisa alertar a sociedade. Eu queria te dizer que você está de parabéns pela sua coragem. Manda um beijo muito grande para sua família, para sua mãe, assim, enfim, para os seus sobrinhos. Eu imagino o sofrimento desses adolescentes, dessas crianças, não deve ser uma coisa fácil. Deve ser muito difícil o que eles estão passando. Mas parabéns pela sua coragem. E não desista. Não desista. Você Obrigada. imagina, minha querida, e ó, quando estiver em São Paulo, venha nos procurar, tá bom? As Tá portas aqui certo. estão Assim que eu abertas para chegar aqui, você. tá bom. Obrigada.